Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em uma abordagem bem diferente para a formação de educadores. A ideia toda nasceu de uma pesquisa super interessante que tentou, sabe, juntar de novo a teoria com a prática, com o que acontece de verdade na sala de aula. Para começar, vamos direto ao ponto com essa frase. Essa é uma crítica, assim, super forte e que a gente ouve o tempo todo, né? Ela vai bem no centro de um problemão na educação. E essa sensação, essa crítica, não é só uma reclamação à toa. É um problema bem mais fundo. E é por isso que os pesquisadores estão se debruçando sobre isso, tentando entender o que acontece lá na base, na própria estrutura da formação dos professores. A pesquisa que a gente está analisando aqui sugere uma coisa bem interessante, que a raiz do problema talvez não esteja nem dentro da sala de aula. O X da questão, na verdade, estaria nas filosofias, nas ideias que vêm moldando os cursos de formação de professores há décadas. E isso nos leva a um ponto-chave, o que a pesquisa chama de recuo da teoria. Esse começou a ficar mais forte lá nos anos 90. Foi uma virada de chave, sabe? De repente, o foco passou a ser quase que totalmente nas habilidades práticas, naquilo que resolve o problema imediato. E a base teórica, mais profunda, foi ficando meio de lado. Aqui a gente consegue ver bem essa mudança. De um lado, a abordagem mais tradicional, com uma base teórica forte, buscando um entendimento profundo dos porquês da educação. Do outro, a abordagem que ganhou força a partir dos anos 90, muito mais focada nesse saber prático utilitário. Ou seja, a prioridade virou resolver os problemas do dia a dia da sala de aula. E aí, claro, essa mudança teve consequências, e elas não foram pequenas. A gente começa a ver professores que acabam só repetindo modelos, sem muito espaço para uma análise crítica. Isso leva a uma perda de autonomia profissional, uma dependência cada vez maior daqueles materiais e projetos que já vêm prontos. No fim das contas, o que acontece? Aquele abismo entre a teoria e a prática só aumenta. Tá, mas e aí? Como é que a gente sai dessa? A pesquisa apresenta uma proposta bem poderosa, que ela chama de epistemologia da praxis. A ideia é justamente essa: reconectar teoria e prática para gerar uma ação que realmente transforma. Calma que o nome parece complicado, mas a ideia é simples. Epistemologia. Bom, é basicamente a parte da filosofia que estuda o próprio conhecimento. Ela faz aquelas perguntas essenciais. O que é que a gente realmente sabe? Como é que a gente aprende as coisas? E o que faz um conhecimento ser válido? Ok, entendamos epistemologia. Agora, e praxis? Esse é o coração da proposta. Praxis não é só a prática pela prática. É muito mais. É um ciclo. Pensa assim: a teoria ilumina a sua ação. E a sua ação, a sua experiência real, volta e transforma a teoria. Uma coisa alimenta a outra, o tempo todo. E aqui está o pulo do gato. A meta não é só tentar equilibrar teoria e prática, como se fossem duas coisas em uma balança. Não, a proposta é unificar as duas, transformar teoria e prática numa coisa só, uma única atividade que gera transformação. E o mais legal é que isso não fica só no campo das ideias. A pesquisa desenha um plano bem concreto para colocar essa tal de epistemologia da praxis para funcionar. E esse plano se baseia em 5 pilares. Vamos ver quais são. Primeiro, claro, unificar teoria e prática, usando a praxis como o centro de tudo. Segundo, entender o papel político e social da educação. Terceiro, colocar o trabalho do professor como o princípio de tudo. Quarto, usar a Base Nacional Comum como referência, mas buscando um entendimento mais profundo dela. E por último, integrar forma e conteúdo, ou seja, o que se ensina tem que estar conectado com o como se ensina. Mas, no fim do dia, para que tudo isso? Qual é o grande objetivo? E a resposta é que essa visão vai muito, mas muito além de só melhorar uma técnica ou outra dentro da sala de aula. O objetivo final é construir o que se chama de uma educação crítico-emancipadora, ou seja, uma educação que liberta, que capacita, que incentiva o pensamento crítico, não só nos alunos, mas nos professores também. Essa citação de Gramsci resume perfeitamente a ideia. A educação aqui não tem o objetivo único de preparar alguém para o mercado de trabalho. Ela vai além. O papel dela é cultivar cidadãos que pensam, que são autônomos e que participam da sociedade de forma ativa. E é com essa pergunta que a gente encerra, uma pergunta que fica no ar para a gente refletir o que a educação pode vir a ser se a gente conseguir libertá-la um pouco dessa pressão do imediatismo, da prática pela prática. Fica aí a provocação sobre o verdadeiro potencial e o propósito da educação na nossa sociedade.